Olá, professora Rita Rafael aqui para mais um Resolvendo. E nessa nossa jornada de resolução de questões, estamos cada vez mais preparados para as provas de concurso dessa banca. Uma banca que é considerada uma banca tão temida, mas que traz, na verdade, questões muito objetivas, muito bem feitas. Mesmo quando não são tão objetivas, elas são questões inteligentes e que dá gosto na gente responder. Vamos para a questão de hoje? Vamos lá. Vamos ver o que nos traz essa prova. A prova do DEPEN do ano de 2015, e a questão diz assim: em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, julgue os itens que se seguem. Vamos ver. A perda temporária do direito da liberdade em decorrência dos efeitos de sentença penal refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. E aí a questão nos coloca diante do seguinte: no trecho, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir, o emprego do sinal indicativo de crase, aqui, a liberdade, deve-se ao fato de a locução tão somente, vamos ver, tão somente, exigir complemento antecedido pela preposição a. Vamos lá. Para que realmente a gente tenha um caso de crase, né, de fusão, para que a gente coloque o sinal grave indicador de crase, vamos sempre relembrar. Precisamos ter um a que seja preposição, tá? Que ele, na verdade, seja uma exigência de algum termo, mais um outro a ou as, ok? A ou as, artigo, tá? A ou as, artigo, admitido pelo termo. Então, a mais a será igual ao a com sinal grave indicador de crase, ou a mais aquele, aquela, aquilo. Então, no caso do enunciado, veja que o que vai exigir o sinal grave e indicador de crase não é, de forma alguma, a expressão tão somente, mas o verbo referir-se. Por quê? Porque quem se refere a. Então, no trecho, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir, refere-se a que a liberdade. Então, preposição a, exigida pelo verbo referir-se, verbo transitivo indireto, refere-se a que, mais o artigo a que antecede o substantivo liberdade. Portanto, essa proposição que diz que a crase se dá devido à expressão tão somente é uma proposição errada. Um beijo e até o nosso próximo Resolvendo. Tchau, tchau.